Financeira do zero. Bom, queridos, vamos a uma conversa muito séria quando a gente fala de finanças, né? Muita gente acha um tabu, muita gente acha que é só números. Acontece que quando a gente fala de financeiro, a gente tem a querida força do hábito de olhar só para números. Acontece que dentro de economia tradicional a gente entende, né? A gente parte do pressuposto que nós somos todos racionais. Você, amigo que está assistindo, você é racional? Totalmente? Todos os dias da sua vida? Se a resposta for sim, parabéns, você é um alien, porque não existe. Então, a gente parte do pressuposto que nós somos seres humanos. Então, nós não somos a todo momento racionais. E isso é o que as pessoas não avaliam em relação ao financeiro, né? O que a gente precisa entender que temos emoções e que crescemos escutando pessoas falarem sobre o dinheiro é ruim ou isso não pode, o dinheiro traz coisa ruim, enfim. Quando a gente fala sobre, né, como organizar o financeiro, acho que um grande parâmetro aí é olhar o que você escutou sobre o dinheiro. O que foi falado para você? E aí, quando nós somos crianças, nós passamos por essa aprendizagem, né? Então a gente tem uma bagagem financeira. Todo mundo tem uma mochilinha aí financeira daquilo que acha, daquilo que escutou, daquilo que viveu. Então, acho que a gente parte desse pressuposto, né? Que o financeiro, ele precisa, inclusive, a gente precisa entender que a gente escutou, se a gente concorda com isso ainda. E aí, a gente olha para os números, né? Quando a gente começa a organizar o financeiro, o que a gente faz? Primeiro, a gente tem que ter clareza. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Como eu entendo, como eu faço a minha clareza, né? Como que é a clareza? Costumo colocar com o pessoal, né? Todos os meus gastos. Gabi, é R$1. Problema. Coloca. Gabi, é só R$10. Põe só os R$10. Porque isso acontece. E geralmente falo mais, tá? Dentro do financeiro são esses pequenos gastos que afetam no final do mês. Então, coloque tudo que você fez. Olha para o mês passado, não o mês fechado. Então, a gente está em dezembro, olha para o mês de novembro. Coloca ali tudo bonitinho, o que você gastou, tudo belezinha. Começa lá dia 1, olha seu extrato, olha cartão de crédito. 2, entenda em quais momentos você gasta e o porquê. Quando a gente fala de financeiro, as pessoas olham só para números. Acontece que muitas vezes a gente gasta por evasão de sentimento, a gente gasta porque a gente está mal organizado na vida, a gente gasta porque eu estava triste e fui comer. Costumo falar pro pessoal, tenta sentir, entender um pouquinho como você estava se sentindo quando você foi gastar. Porque quando você vai colocar lá os seus débitos, né, tudo que você gastou, provavelmente você vai chegar no momento que você vai falar, nossa, mas por que eu comprei isso? E aí é a hora da gente começar a reparar e a entender o porquê que você gastou com isso. Porque a gente não pensou, porque a gente usou o sistema que tem dentro aí da decisão, né? Sistema 1, sistema 2. Sistema 1 é quando eu falo pra vocês, 2 vezes 2, 4. Rápido, vocês nem pensaram pra falar. Quando a gente fala 2, vamos falar em 24 vezes 36. Esse é o nosso sistema 2. Então você para, você pensa, você avalia. A gente traz isso pro racional. E a maioria das compras, elas são feitas no sistema 1. Eu não pensei, eu só comprei. Então, pra gente também entender da onde vem isso. Muita gente tá triste, muita gente tá com baixa autoestima. Eu costumo, inclusive, falar que extrato é comportamento. Se você olhar o seu extrato e você tá gastando muito com beleza, com roupa, provavelmente você tá com baixa autoestima. Então, não vai adiantar só a gente regular número. A gente tem que entender o que tá acontecendo com você, né? Olhar pro seu lado humano. Então, acho que o primeiro passo é a gente ter clareza, né? O que foi gasto, porque a gente dirige olhando pra frente, mas às vezes a gente dá uma olhadinha ali pro retrovisor pra ver de onde a gente veio. Isso é saudável. Então, a gente precisa entender onde a gente tá e pra onde a gente vai.
E aí entender o que está acontecendo com você. Outra coisa que eu gosto muito, quais são os seus valores? O que é importante para você? Porque se a gente for olhar, esses dias uma mentorada falou para mim assim, ai, eu acho que eu vou parar de fazer a unha. Mas não é a unha o seu problema. Acho sim que se a gente entender que é necessário fazer alguns cortes, a gente pode tirar. Mas faz sentido para você? É uma prioridade ou não é uma prioridade? Como é que você vai se sentir? Talvez isso vá interferir no seu autoestima e lá na frente você vai gastar de uma outra forma. A gente precisa entender o que significa o fazer a unha para essa mentorada. E não precisou. Em pouquíssimo tempo eles guardaram já um monte. Porque a gente está olhando pelo óculos errado, né? Pela ótica errada. Então, o que a gente sempre tem que pensar é o que é prioridade para você? O que é importante para você? Então, existem coisas que são negociáveis. Existem coisas que a gente vai falar, não, pedir um iFood uma vez por semana é negociável para mim. Ah, não, é inegociável trocar o meu filho de escola, mesmo que seja caríssimo, porque para mim a educação dele é negociável. Então, fechou? Vamos olhar para onde a gente pode negociar. Então, entenda os seus valores, o que é negociável e o que é inegociável. Entenda o porquê que você faz o que você faz. Porque a maioria das pessoas só... eu gastei, tá? Mas por que o que te levou a isso? Isso é neurociência, pra gente entender o que causou aquilo. Porque senão a gente não vai tapar só com a peneira. A gente vai regular a planilha, mas é através do seu comportamento que a gente vai mudar. Então, né, a gente precisa um do outro. Depois, se você ter clareza, você entender muita coisa, o que tá sentindo, gosto bastante de anotar as coisas, né, pra gente conseguir visualizar aí. Você vai tirar, vai colocar os gastos variados. O que é o gasto variado, né? Defina primeiro, na verdade, o que é gasto fixo e o que é gasto variado. Gasto fixo é tudo aquilo que se você não respirar, se você não comer, se você não viver, você tem que pagar todo mês. Aluguel, água, luz, enfim, você precisa para suas necessidades básicas. Os variados, tive um dentista, meu carro quebrou, ele varia de mês para mês. Então, entendendo como foram essas compras, sistema 1, sistema 2, sistema 1, se foi no automático, o porquê que eu comprei? Quais são os valores? Isso que eu comprei é importante para mim? Faz sentido? Ele condiz com a pessoa que eu sou hoje? Tá, aí não, condiz ou não condiz. Sistema 2, eu preciso realmente comprar isso? É de verdade? Porque muitas vezes a gente compra sem precisar, né? Então a gente só compra. Então, quando a gente fala também, aí eu vou trazer uma brechinha de bens utilitários e bens hedônicos. Bens utilitários são bens que são utilidades. Se eu trabalho com um celular e o meu celular quebrou, é uma utilidade nessa vida o meu celular. Agora, se eu já tenho um celular, ele está funcionando e foi lançado um celular XYZ que fala com você, que acende a luz da sua casa e você quer ele. Ele é um bem hedônico, você está buscando a antecipação de um prazer. Então, entende a diferença? Muitas vezes, inclusive no cartão de crédito, que as compras que a gente mais tem de bens hedônicos, a busca pelo prazer imediato. Por quê? Porque eu tô triste, porque eu tô nervosa, porque eu tô me sentindo mal, porque tem 80 milhões de coisas ali que me afetam de alguma forma. Então, trazer essa consciência também. Aí você vai olhar, dito isto, você vai olhar quais são os seus gastos fixos e quais são os gastos variados, certo? Qual é a sua entrada? Minha entrada é R$6.000. Meus gastos fixos e meus gastos variados, eles dão aí total de R$4.000. Fim, você tem 2.000 para viver. E aí te digo menos. Você tem 1.500 para viver, porque 500 você não vai pensar, você já vai guardar. É essa a lógica. Então você vai fazer as suas compras, o que você quiser, com 1.500. Se você puder guardar mais, ainda melhor, né? R$1.000, vive com 1.000. Pra gente também ter uma noção de que a gente não precisa ficar aumentando o padrão de vida, né? Geralmente, muita gente, quando começa
a ganhar muito dinheiro, a primeira coisa é aumentar o padrão de vida. E aí, qualquer eventualidade te derruba. Então, tenta manter, tenta ter uma reserva de emergência aí de no mínimo 6 meses. Mas, e para aí depois você conseguir olhar para tudo isso, né? Acho que faz sentido aqui trazer sobre isso. Acho que a gente entender quem eu sou, o que é importante para mim, aonde eu quero chegar. Tem muita gente falando, ai, saúde é muito importante para mim, tá? Mas não paga uma academia, não paga um plano de saúde, não paga um psicólogo, não paga nada. Então não é importante. Você falar e fazer são coisas bem diferentes, né? E então a gente precisa entender. E a gente só entende olhando para onde? Para o retrovisor. É olhar e entender, cara, aquilo ali é bom pra mim. Olha, eu gastei isso aqui, não faz sentido. Ou eu vou reduzir. Eu tenho R$1.000 para passar um mês. E aí eu quero ir para uma academia, eu quero ir para quero comprar uma roupa. Aí você coloca limites, tá? Mas primeiro de tudo, entenda quem é você. O que é o seu propósito? O que é valoroso para você? O que é negociável? O que é inegociável para você? Acho que isso é o principal. E a partir disso, custo fixo, custo variado, como se eles fossem um só. E tem um cartão de crédito, né? Porque tem gente que tem um cartão de crédito. Usa o cartão de crédito como variado já. O cartão de crédito, ele não é um crédito a mais. Ele é uma forma de pagamento, da mesma forma que o débito, da mesma forma que o dinheiro. Outra coisa que eu gosto muito de trazer é onde dói. Eu, Gabi, odeio usar cartão de crédito. Me deu até um negócio. Mas se eu fico com dinheiro físico, sou muito feliz e vou com Deus. O que eu faço? Não uso dinheiro. É pra doer mesmo, porque se eu tiver que pagar no cartão de crédito, nossa, uma morte lenta e dolorosa. Então, prefiro ficar com o cartão, porque isso vai me inibir de alguma forma. Então, você já tem uma retração ali, né, de comportamento. É isso que a gente quer. Vai doer? Vai. Então, é assim que a gente faz na vida de adulto. Então, acho que ter esses inibidores, né, pra cortar. Depois eu vou vir falar pra vocês de cartão de crédito também, né, o porquê que cartão de crédito influencia, mas uma outra coisa que dá pra gente fazer, por exemplo, nesse orçamento de 6 mil, onde a gente tem 4 de gasto fixo, vamos considerar que eu guardei R$500. Eu tenho R$1.000 para usar de cartão e ainda sobra R$500. Enfim, você vai limitar o seu cartão dentro do seu orçamento. E aí, você pode, eu tive um imprevisto, e eu vou usar no cartão, desde que ele não passe de R$1.000, tranquilo, porque você sabe que vai caber ali no seu orçamento. O que acontece hoje com as pessoas eu não tenho dinheiro e eu preciso comprar. Você não tem dinheiro, você precisa comprar, você vai pagar o cartão, você vai passar o cartão e vai pagar como? Lei divina? Deus? Não dá, né? Então a gente precisa fazer com que o seu cartão ele caiba no seu orçamento. Então você pode parcelar às vezes em 3 e desde que a parcela não exceda esses R$1.000 e quando você for comprar você entender que você tem R$1.000, mas eu já consumi R$300 dentro do meu cartão. Pois é, vida de adulto, te vira com 700. Fim, entendeu? É assim. Acho que é muito mais a vida como ela é mesmo, a gente tentar entender. Mas quando a gente traz essa parte de finanças, é entender o porquê das coisas. E ser estratégico mesmo. O quanto vai pra cá, o quanto vai pra lá, o quanto eu posso. Coloca limite, coloca estratégia. E assim a gente traz uma responsabilidade. Outra coisa, que eu gosto bastante de falar no financeiro. Responsabilidade. Assumiu a dívida? Arca. Não tem para pagar, vai lá e conversa. Para as pessoas também entenderem, né, que acho que as pessoas hoje em dia levam muito na balela, levam muito na brincadeira. Não, você assume um compromisso com alguém. Então, se de alguma forma porque existe imprevistos, mas se explica e não é feio. Acontece. Mas olha, eu não tenho, eu vou tentar me arrumar, vou tentar arrumar para pagar, eu vou tentar. Porque o que tem de gente que, sabe, deixa. Mas é um compromisso com você e com o outro também, né?
Eu gosto muito de falar de dinheiro também como energia, então acho que a gente tem que ter respeito pelo próximo. Não faça com o outro, é uma regra de vida, da minha vida inclusive. Não faça com o outro o que você não gostaria que fosse feito com você. Premissa básica. Então, isso também com o dinheiro, porque as pessoas, elas deixam muito de lado, né? Então, eu acho que é isso. Trate o financeiro com números, mas não esqueça que ele é um espelho do seu comportamento. Então, antes de você tentar entender os números, ou o que você vai fazer com eles, entenda como você está se sentindo, o que está acontecendo na sua vida, o que está sendo prioridade para você, o que não está sendo prioridade para você, o que você está fazendo condiz com aquilo que você quer se tornar. Acho que a premissa é básica. E a partir do seu comportamento, você ajusta de uma forma mais simples e prática o seu orçamento. Não dá agora, espera. E vai para o sistema 2, onde você para, aonde você pensa, aonde você analisa, aonde você entende se faz sentido para você tudo isso, né? Acho que é a gente pensar um pouquinho mais. As pessoas estão muito no automático e esquecem da vida, então traz para consciência. Combinado? Então até o próximo vídeo.